Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul aqui de Biologia para dar continuidade ao nosso curso de Genética. Na aula passada, a gente tratou das bases moleculares da genética, ou seja, a gente viu os processos de replicação, transcrição e tradução. Na nossa aula de hoje, a gente vai tratar de conceitos básicos dessa parte da ciência da biologia, que eu acho de fundamental importância para o nosso crescimento aí rumo ao vestibular, beleza? Então, o tema da aula é primeira e segunda lei de Mendel, mas não dá para a gente falar de primeira e segunda lei de Mendel sem antes a gente ter em mente exatamente os conceitos de gene, alelo e locus, beleza? Então vamos lá. Então, gente, para a gente entender, compreender a genética de forma adequada, a gente tem que ter em mente que o conceito de gene ele é diferencial entre a genética e a biologia molecular. Quando a gente estava nas nossas aulas de transcrição e tradução, a gente viu que gene lá na biologia molecular é o quê? Uma sequência do DNA que codifica um RNA. Beleza. Não precisamente esse RNA tem que ser um RNA mensageiro que vai culminar em uma proteína final no processo de tradução. Se for transcrito, ótimo. Quais são os exemplos que a gente tem de RNA que são transcritos e não são traduzidos? A gente tem o RNA transportador e o RNA ribossomal. Então, lá na biologia molecular, gene é isso. Aqui, na genética, gene vai ser o quê? O gene vai ser uma característica, como, por exemplo, cor de olho. O gene é cor de olho, uma característica. E o que seria o alelo? O alelo são as formas alternativas de um gene. Se o gene é cor de olho, os alelos podem ser qual? Verde, azul, castanho e por aí vai. Preto e por aí vai. Só que, por sermos 2N, né, nossa espécie humana é 2N, nós podemos carregar apenas quantos alelos para cada gene? Nós só podemos carregar 2. Então, olha só, eu só posso carregar um alelo aqui, eu vou colocar o azão, e um alelo aqui, o azinho, para a cor de olho, beleza? Então, por ser 2N, eu carrego o azão, posso carregar o azão, né? Azinho, azinho, ou azão, azinho. Então, azão, cor de olho preto, azinho, cor de olho azul, beleza? E o resultado dessa conversa entre esses dois alelos é uma característica, ou seja, vai ser o gene, beleza? Entendido? Vamos ver agora o conceito de locus. Galera, quando você pensar em locus, eu quero que você traga à sua mente a ideia de endereço. Locus nada mais é do que um endereço. Como assim? É o local do cromossomo onde o alelo se encontra. Ou seja, se você me dá o locus, eu te falo exatamente onde no cromossomo esse alelo está. Beleza? É o endereço. De boa? Então, olha só. Partindo do princípio que nós somos 2N, não é isso? Todas as nossas características são dadas como resultado de uma conversa entre dois alelos. Essa conversa entre dois alelos vai ser resolvida da seguinte forma: na grande maioria das vezes, a gente vai ver que tem exceção a tudo, mas a gente vai estudar uma por uma aqui no nosso curso. Então, olha só, eu tenho os alelos dominantes e os alelos recessivos, vocês já devem estar careca de saber. O que é um alelo dominante? É aquele que se manifesta mesmo que sozinho. Exemplo, o alelo que determina que o olho vai ser de cor preta, olhos pretos. Se o indivíduo for azão, azão, ou se ele for azão, azinho, a cor do olho vai ser preta. Já o alelo recessivo só se manifesta na ausência do dominante, exemplo, olhos azuis. Então, olha só, no caso de um alelo dominante, ele se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Aqui, ó, homozigoto ou heterozigoto. Já o recessivo só se manifesta se ele for homozigoto. Se eu tiver a presença de um dominante, de uma só alelo dominante, o recessivo já não se expressa mais. Na nossa aula de aprofundamento, a gente vai ver como que se dá essa conversa aqui, ó, entre esses alelos, como que isso realmente acontece. Mas de boa, nesse primeiro ponto, então, diferença entre gene, alelo, locus, alelo dominante e alelo recessivo. Como que se organizam as características dentro dos cromossomos. Beleza?
Façam suas anotações aí, é importante, tá? Então, olha só. Como se organizam os genes, então? No caso de nós humanos, nós somos 2N e nós somos 2N igual a 46, beleza? Ou seja, nós temos 46 cromossomos organizados em 23 pares de cromossomos homólogos. Esse conceito de cromossomo homólogo é muito importante. Por quê? O que vem a ser um cromossomo homólogo? Cromossomos homólogos são cromossomos que tratam do mesmo assunto. Cromossomos que tratam do mesmo assunto. Ou seja, se aqui eu estou tratando de cor de olho, aqui também eu trato de cor de olho, significa que esse cromossomo ele é homólogo desse outro cromossomo aqui. Cor de olho preto, cor de olho azul. Agora aqui não. Aqui já há um par de homólogos diferentes, então eu posso tratar de assuntos diferentes. Aqui, por exemplo, altura, aqui a altura também, beleza? Eu nunca vou ter um alelo desse lado falando de cor de cabelo e o outro alelo do mesmo lado falando de cor de olho. Isso não existe. Entre homólogos, o assunto tem que ser o mesmo, beleza? Esse é o conceito de cromossomos homólogos. Tranquilo? Quando a gente vê genética no vestibular e nos nossos estudos, ele gosta de fazer o quê? Você tem que estar preparado para quê? Você tem que estar preparado com bons conceitos, você tem que ter uma boa definição dos conceitos em genética e saber resolver questão, galera. Resolver questão é fundamental. Quanto mais você resolver questão, melhor você vai ficando. Acaba virando assim um passatempo, uma coisa tranquila de você fazer, tá? É que nem matemática. Se não fizer questão, não rola. Então, olha só. Quando a gente vai resolver questão de genética, o que a gente vê são esses heredogramas aqui, né? Heredogramas são o quê? Uma representação gráfica de uma história de uma família, beleza? Isso aqui também com certeza já estão, né, carecas de ver nos estudos de vocês aí. Círculo, menina, quadradinho, menino. E aqui, por exemplo, é um casal que teve 3 filhos. Aqui é um casal que teve 3 filhos também. Menina, menina, menino. Sempre o afetado vai ser o que vai estar pintadinho aqui, escurinho, tá? Então, olha só. O que o vestibular quer de você? Primeiro, ele sempre vai querer que você olhe para um heredograma e reconheça o padrão de herança. Ele sempre vai querer isso. Ele não vai te dar o padrão de herança de cara. Qual é a minha dica que eu quero? Quando eu falo de padrão de herança é o quê? Saber se é dominante ou se é recessivo. Qual é a dica que eu te dou? Se você não sabe, você testa. Por exemplo, vamos supor que a gente não sabe que esse heredograma aqui, ó, é do dominante. A gente não tem essa ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai testar. Por exemplo, será que essa condição é recessiva? Se ela for recessiva, esse primeiro heredograma aqui, então esses afetados aqui tem que ser azinho, azinho, não é isso? E os normais tem que ter pelo menos um azão. Opa, dá certo isso aqui, ó? Tem como essa menina ter um azão sendo que os 2 pais são azinho? Não. Então recessiva essa condição não é. Se ela não é recessiva, vou apagar aqui, tomando cuidado para não apagar o heredograma. Se ela não é recessiva, ela só pode ser dominante. Então, vamos testar sendo dominante? Vamos, ó. Os normais vão ser azinho, azinho. Tá vendo aqui? E os afetados vão ter pelo menos um azão. E agora, casou? Casou perfeito. Pronto, descobrimos. Esse é um típico padrão de uma doença dominante. Vamos para a doença recessiva, uma condição recessiva. Vai fazer o mesmo teste, ó. Se essa aqui for recessiva, vamos ver se encaixa. Azinho, 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 azinho. Esse aqui, como é normal, tem que ter pelo menos um azão, beleza? Então esse aqui vai ser azão, azinho, e esse aqui é azão, azinho. Viu? Encaixou? Ótimo. Você não precisa olhar e já saber. Você tem que testar. Porque o vestibular também gosta muito de quem acha que já olhou e já matou e ele vai lá e derruba você, beleza? Testa. Nem que você teste com todos os cruzamentos, mas testa para você ter certeza se é dominante ou se é recessiva, beleza? Por enquanto. Ó, visto isso, debatidas essas questões de alelo, etc., a gente pode entrar agora na genética clássica. Onde que a genética surgiu?
Sempre cai, sempre cairá, né? A famosa historinha do Mendel. Sempre gosto de primeiro a gente discutir essas questões de alelo, de dominância, de recessividade, etc. Antes da gente entrar aqui nesse tema. Mendel, que é esse carinha aqui, que tá com as ervilhazinhas em volta, foi um padre que vivia, que tinha, na verdade, um jardim de plantas de ervilha. E ele conseguia cruzar essas plantinhas de ervilha. Ele conseguia pegar o grão de pólen do androceu de uma e colocar no gineceu da outra. Pronto, ficava passando o tempo dele assim, fazendo esses cruzamentos aqui, ó. Qual o objetivo dele? Estudar a herança, estudar como as características passam de uma geração para outra. Uma coisa muito importante no nosso vestibular é a gente saber por que foi tão importante para o Mendel escolher trabalhar com ervilhas, galera. Isso foi assim fundamental para ele. Primeiro, porque era de fácil manipulação. Facilmente ele conseguia pegar o grão de pólen daqui e colocar aqui, tá? Imagina se ele trabalhasse com animais, para você direcionar a reprodução de animais. Praticamente impossível na época dele, né? Ele teria que forçar o cruzamento entre dois animais, então isso seria muito difícil. Outra vantagem das ervilhas, rápido crescimento. Elas nascem e crescem muito rápido. No caso de humanos, o crescimento é muito lento, muito lento. Outra, características muito bem definidas. Ou é verde ou é amarela. Não tem meio termo. Ou é lisa ou é rugosa. Não tem conversa. Outra vantagem, ciclo de vida muito curto. Quando uma planta de ervilha nasce, rapidamente ela está apta à reprodução. Isso é a mesma coisa que a gente vê no caso dos humanos? Não. No caso dos humanos, você tem que esperar pelo menos 13 anos, 14 anos de idade, até esse humano ser apto a reproduzir. Então, essas características aqui, galera, caem muito em prova e vocês têm que saber, beleza? Por que Mendel, quais as vantagens que Mendel teve ao escolher as ervilhas para trabalhar? O vestibular adora perguntar. Vamos ver então a primeira e a segunda lei de Mendel? Vamos lá. Vamos para a primeira lei. Mendel então estava lá no seu jardim e resolveu fazer experimentos cruzando as ervilhas. Duas coisas importantes. Primeira coisa que ele fez, aqui ó. Ele pegou duas linhagens puras. Ele pegou uma linhagem pura de uma ervilha verde e cruzou com a linhagem pura de uma ervilha amarela. O que significa isso? Essa linhagem pura significa que ele cruzou por várias gerações seguidas essas ervilhas verdes, só nasciam ervilhas verdes. E ele cruzou por várias gerações as ervilhas amarelas e só nasceram ervilhas amarelas. Aí ele pegou uma dessa geração pura e outra, a verde com a amarela, e cruzou. Quando ele cruzou a verde com a amarela, na geração parental, só nasceram ervilhas amarelas. Aí você, hoje em dia, que já é mais espertinho que o Mendel, a gente vai discutir isso, já tá falando, lógico, porque a amarela é dominante sobre a verde, mas Mendel não sabia de nada disso, nada. Ele só observou, aí só nasceu amarela. Beleza. Ele poderia ter parado aqui, mas ainda bem que ele não parou. Mendel resolveu cruzar, autofecundar essa geração F1 aqui, ó. Ele cruzou essa ervilha amarela, resultado desse cruzamento aqui de cima, com ela mesma. Ou seja, quando ele cruzou essa amarela com essa amarela, olha só para a surpresa de Mendel, nasceu uma proporção de 3 amarelas para uma verde. A característica verde ressurgiu. Ela tinha desaparecido aqui e quando eu cruzei de novo ela reapareceu. Que Mendel olhou isso aqui e falou, eita, o que está acontecendo aqui, né? O que Mendel conseguiu cunhar observando isso? A sua primeira lei. Muito importante a gente se debruçar sobre o estudo dessa primeira lei, que fala, cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Vejam que Mendel descobriu que cada característica é dada por um par de fatores, mas hoje a gente já sabe que cada característica é dada por um par de fatores no caso de um ser 2N.
Beleza? Vamos lembrar disso. No caso de um ser 2N, cada característica é dada por um par de fatores. Outro peguinha comum do vestibular. Gente, Mendel não tinha o conhecimento de biologia, de genética que a gente tem hoje. Então ele nunca usou o termo alelo. Ele falou fatores. Ele não tinha conhecimento sobre alelo, sobre DNA, sobre cromossomo, sobre mutação, sobre crossing over. Então, qualquer questão de vestibular que coloque na boca de Mendel essas características como crossing over, alelo, mutação, pode marcar errado. E olha o termo que ele usa, ó, fatores, beleza? Então, nua e crua, a primeira lei de Mendel é apenas isso aqui. Mas foi o pontapé inicial para todo o andar da genética. Beleza? Vamos ver aqui na meiose como que a segunda lei de Mendel, a primeira lei de Mendel se faz verdade. Olha aqui. Lembrando que ele não tinha esse conhecimento, ó. Isso aqui já é a gente dando passos além de Mendel. Mendel não sabia todo esse processo meiótico aqui de cromossomos, não podemos vincular isso a ele. Beleza? Então olha aqui. Tem uma célula 2N, uma célulazinha 2N aqui, o cromossomo Azão e o cromossomo Azinho, ó. Na fase S da divisão celular, para quem ainda não estudou divisão celular, estudem. A gente vai duplicar esse cromossomo aqui, né? E aí eu mando um para cada gameta, ó. Azão, azão, azinho, azinho. Separei os alelos na meiose. De boa? Mendel não sabia, mas ele explicou isso. Ele concluiu. Por que Mendel é considerado um gênio? Porque ele concluiu observando isso aqui, ó. Uma coisa que estava muito escondida, que estava passando batido por várias gerações de pessoas. E ele teve a curiosidade de investigar isso aqui. Por isso que ele ainda hoje ele é muito aclamado. Beleza? Segunda lei. Mendel, não satisfeito, fez o seguinte questionamento. Olha aqui, ele fazendo o segundo questionamento aqui. Será se duas características estão sempre ligadas? Por exemplo, será se uma ervilha amarela e lisa é sempre amarela e lisa? A característica amarela está ligada à característica lisa? E uma ervilha verde rugosa, ela sempre vai ser verde rugosa? Ou seja, a característica rugosa está sempre ligada à característica verde? O que ele fez? Cruzou de novo. Pegou uma geração pura, amarela e lisa, e cruzou com uma geração pura, verde rugosa, obtendo uma geração F1 toda amarela e lisa. Só que ele já estava esperto do outro cruzamento que ele fez, e ele teve a mesma ideia. Autofecundou a F1 aqui, ó. Quando ele autofecundou, o que ele desconfiava aconteceu. Tem uma ervilha aqui, ó, amarela e rugosa. E eu tenho ervilhas que nasceram verdes e lisas. Qual a grande sacada aqui, ó? Que a característica amarela e a característica lisa não estão ligadas. Elas podem se separar. Assim como a característica verde e a característica rugosa, elas podem se separar. Então, Mendel concluiu o quê? Em um cruzamento que são envolvidos um ou mais caracteres, né? Os fatores que determinam cada caractere se separam na formação dos gametas. Como assim? Ó, vamos ver isso aqui na meiose. Lembrando, se você virasse pro Mendel e falar assim, tá, e na meiose, como que eu posso ver isso? Ele ia falar, não sei, não tenho a mínima ideia. Mas hoje a gente consegue mostrar como é que isso acontece. Vamos aqui comigo, ó. Tenho aqui duas características. Vamos supor que aqui seja amarela e aqui seja lisa, tá vendo? Ó? Amarela e lisa, porque amarelo é dominante e lisa é dominante também. Só que aqui eu tenho uma célula 2N. Olha aqui que lindo. Ó, se eu mando esse azão para esse gameta, eu posso mandar esse azão com um Bzão, formando o gameta azão Bzão, ou azão com Bzinho, formando o gameta azão Bzinho. Ou eu posso mandar azinho com Bzão, ou azinho com o Bzinho. Se eu mandar o azão, não obrigatoriamente eu tenho que mandar o Bzão. Eles podem se separar. Pergunta. Na verdade, Mendel aqui teve sorte, não foi, galera? Foi sorte. Porque se ele tivesse escolhido
duas características que estavam presentes no mesmo cromossomo, ele não teria chegado a uma conclusão errada? Não pode acontecer de duas características estarem no mesmo cromossomo, um processo chamado de linkage. Mas a gente só vai ver isso lá para frente. Por enquanto, características em cromossomos separados. E aí Mendel fica feliz, porque dá tudo certo. E aí, ótimo. Beleza? Então, pronto. Essas são as duas leis de Mendel. Beleza? Agora a gente vai treinar. Eu escolhi criar essa questão aqui para vocês, porque é uma questão que trabalha uma coisa muito importante. Ela trabalha duas coisas muito, muito importantes aqui. Beleza? Tem até um spoiler aqui. Vou apagar o spoiler. Pronto. Primeiramente, temos uma questão clássica aqui de genética. Temos um heredograma aqui na nossa frente. E vamos supor que ele pergunta pra gente: qual a chance desse casal aqui, ó, esse casal e esse casal terem um filho afetado? Pronto. O que é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai se deparar com a questão de genética, a gente tem que descobrir o padrão de herança. Olhando e testando. Beleza? Ótimo. Olha aqui. Vamos supor que ela é recessiva. Vamos ver se encaixa. Se ela é recessiva, todo mundo que é afetado é azinho, ó. Ótimo. Encaixou? Ó, a mãe dessa menina aqui, ela é normal. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter um azão. E o pai dela também. Só que ela nasceu azinho. Ótimo. A mãe é azinho. Esse irmão dela aqui, que é o cara que a gente está interessado, ele é normal. Então ele tem pelo menos um azão. A mesma coisa com o segundo casal aqui, ó. Com esse segundo casal, eu também vou ter azão, azinho. Esse aqui tem pelo menos um azão. Eita! Mas e agora? Eu tenho certeza se esse cara é azão ou azão, azinho? Não sei. E essa mulher, tenho certeza se ela é azão ou azão, azinho? Também não sei. Beleza? Então, olha só. Descobriu o padrão de herança. Até esqueci de escrever aqui, eu vou escrever agora. Aí eu tenho que descobrir o genótipo de todo mundo que der pra eu saber. O que eu não sei, eu coloco esse tracinho aqui, beleza? Mas eu não quero que esse casal cruze e tenha um filho azinho. Então eles têm que ser pelo menos azão. Só que para eu inferir que eles são azinho, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular a chance desse cara ser azinho, cruzando os pais dele, e guardar a fração. Calcular a chance dessa mulher ser azinho, voltando nos pais dela, e guardar a fração. Cruzar os dois, ter uma terceira fração e multiplicar as três. Vamos lá? Ó, primeiro cruzamento. Vamos cruzar primeiro os pais desse cara aqui, ó. Qual a chance? Aqui tem um peguinha que eu quero trabalhar com vocês, muito importante, ó. Vamos cruzar primeiro os pais ali, ó. Vai dar o quê? Clássico, né? Azão, azinho. Qual a chance, então, desse casal, desse cara, filho desse casal, ser azinho? Aí muita gente erra. A chance dele ser azinho, aqui, ó, vai ser de duas chances em 3. Pelo amor de Deus, 2 chances em 3. Por quê? Porque ele já nasceu, aqui ó, ele é normal, então azinho ele não é. Então você vai, ó, excluir essa possibilidade, beleza? Isso cai muito em prova, não erra isso, que ele gosta de pegar nisso aqui. Vamos para o segundo cruzamento, a chance dessa mulher ser azinho, mesma coisa do cara. Fiz essa questão, eu criei essa questão aqui só pra gente trabalhar essa noção, que é muito importante. Então, ó, o cruzamento, o resultado dos pais dela vai dar o mesmo, né? Azinho.
Considera essa possibilidade aqui, ó. Essa possibilidade aqui dela ser azinho, azinho? Não, impossível. Então, risco essa possibilidade. Qual a chance dela ser heterozigota? 2 em 3. Pronto. Se eu guardar essas duas frações para multiplicar no final, eu posso assumir que esse cara é azão, azinho e essa mulher é azão, azinho. Agora eu posso fazer o terceiro cruzamento. Ufa, finalmente, né? Azão, azinho com azão, azinho. Resultado clássico. Vamos fazer esse cruzamento até passar no vestibular. É a vida. E que vocês querem para a saúde, vão fazer por mais tempo ainda. Ó, então olha só. Agora, essa possibilidade aqui, galera, ela tem que ser levada em consideração, já que eu estou cruzando esse casal com esse? Sim, não nasceu ninguém ainda. Então essa possibilidade, obviamente, existe. Qual a chance de nascer uma criança afetada? 1 em 4. Qual vai ser a minha resposta final? Eu não quero que isso aconteça 2 sobre 3, que isso aconteça 2 sobre 3 e que isso aconteça 1 sobre 4. Não são 3 coisas que vão acontecer ao mesmo tempo, então eu quero que aconteça 2 sobre 3 e 2 sobre 3 e 1 sobre 4. Beleza? No final, vocês vão simplificar isso, são melhores de matemática que eu. Vai dar 1 sobre 9. Beleza? Essa é a nossa resposta final. De boa. Então, galera, nossa aula foi isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês podem estar em contato comigo, tá? No Instagram. Vou escrever o meu Instagram aqui na tela. É @Raul Lima Bar. Beleza? Só entrar em contato comigo lá, qualquer dúvida que vocês tiverem da aula de hoje. Até a próxima, galera!